Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, estamos hoje aqui para iniciar a nossa unidade número 5. Antes de iniciá-la, vamos tentar recordar o que nós já vimos até então. Percebam que esta unidade número 5, ela inicia o que a gente poderia chamar de segunda metade da nossa disciplina. É uma unidade super bacana, porque ela vai mostrar para a gente que o que nós já vimos no início da disciplina, ou seja, nas outras 4 unidades que já passamos, conseguem esse conteúdo já foi visto, consegue nos dar base suficiente para a gente realizar muitas análises diferentes daquilo que se pode fazer num processo de mineração de dados. Mas antes de falar especificamente sobre a nossa unidade número 5, vamos recapitular aqui e recordar as outras unidades já vistas. Então, no guia da nossa disciplina, vocês podem perceber que o desenvolvimento planejado para essa disciplina ela iniciava na unidade 1, onde nós vimos o que é mineração de dados, os conceitos básicos e as etapas que esse processo segue no momento do desenvolvimento de uma tarefa de mineração de dados. Essas etapas nós, naquela unidade, resumimos como sendo uma etapa de pré-processamento, a etapa de extração de conhecimento em si e a etapa final, que é a de visualização ou interpretação dos resultados do conhecimento extraído dos dados, certo? Vale lembrar então que aqui a gente considerou que normalmente a tarefa de aprendizado de máquina é desenvolvida num processo de mineração de dados com base em uma fonte de informação ou uma fonte de experiência que é um arquivo de dados tradicionalmente vindo de um banco de dados, certo? Esse arquivo então é pré-processado na etapa de pré-processamento. Depois, ele é utilizado como fonte de experiência para algoritmos de aprendizado de máquina serem utilizados e extraírem conhecimento que está armazenado nos dados. E depois a gente tem que visualizar esses resultados, certo? Bom, essa primeira unidade mostrou para a gente que não há grande novidade nisso. Inclusive, vocês fizeram uma atividade em que, passando-se um conjunto de dados ou um conjunto de instâncias de um banco de dados bem simplificado sobre o uso de lentes de contato ou pacientes que usam lentes de contato, vocês conseguiam extrair conhecimento dessa base de dados e conseguiriam, por exemplo, prever qual seria uma lente adequada para um novo paciente que aparecesse. Então, o processo de mineração de dados segue exatamente essa intuição que a gente tem e as características que a gente consegue perceber na tarefa que vocês ou na atividade que vocês realizaram, elas acabam sendo também válidas para o processo automático, ou seja, computacional de extração de conhecimento. Então, quando vocês extraíram conhecimento daquele pequeno conjunto de dados que eu passei para vocês, vocês perceberam que a confiança nos resultados que vocês obtinham podia variar e talvez não fosse tão grande, porque o número de exemplos que vocês tinham para ter como base para tentar identificar qual é o tipo mais adequado de lente de contato para um novo paciente. O número de experiências, então, que vocês tinham era muito pequeno e isso às vezes dificulta ou, no mínimo, faz com que aquilo que você preveja para um caso futuro não tenha muita confiabilidade. A mesma coisa acontece, então, quando a gente faz o processo de mineração de dados, ou seja, quando a gente usa mecanismos computacionais para trabalhar esse tipo de extração de conhecimento de dados. Em outras palavras, algoritmos mais ou menos adequados para cada tipo de dado existem, certo? Entretanto, se a qualidade dos dados que eu vou usar para extrair conhecimento for uma qualidade muito baixa, não há algoritmo que faça milagre. Não existe almoço grátis, a gente disse isso, certo? Então, se não há informações relevantes no seu conjunto de dados, por melhor que seja o seu algoritmo de extração de conhecimento ou de aprendizado de máquina, ele não vai conseguir extrair muita coisa. Agora, se o seu conjunto de dados é um conjunto de dados rico, que tenha qualidade, então essa informação ou esse conhecimento que está ali dentro poderá ser extraído por algoritmos apropriados, certo? Bom,
depois de termos visto isso, a gente foi para a unidade 2, onde a primeira tarefa de mineração de dados, me perdoem, foi vista. E esta primeira tarefa é a classificação. A classificação é aquela tarefa de mineração de dados vinculada ao processo de aprendizado de máquina supervisionado. Em outras palavras, nesse tipo de tarefa, a gente aplica algoritmos que vão utilizar um conjunto de dados para classificar instâncias ou para classificar exemplos desse conjunto de dados, certo? E esta classificação vai ser feita e os algoritmos vão poder ser treinados utilizando-se casos que já foram classificados anteriormente. Não é? Então, esta classificação prévia e o uso de exemplos previamente classificados para se treinar os algoritmos da tarefa de classificação é o que caracteriza a supervisão no aprendizado. Então você pode treinar um algoritmo e saber ou fazer uma verificação do quanto ele acerta, do quanto ele erra, ou seja, do quão bem ele está se saindo na tarefa que você quer executar. Então essa é a tarefa de classificação. Nós vimos então que a tarefa pode ser realizada através de alguns algoritmos diferentes e a gente iniciou por algoritmos que abordam o problema, buscando construir uma árvore de decisão que possa ser usada para a classificação posterior, certo? Dentre os algoritmos de árvore de decisão existentes, nós vimos dois deles. O primeiro foi o ID3 e o segundo o C4.5. A gente viu que, na verdade, o ID3 pode ser considerado como pioneiro, né? Um dos primeiros realmente que foram implementados e puderam trazer resultados práticos adequados. E o C4.5 pode ser visto como uma evolução desse ID3. E ele tenta, então, melhorar o desempenho do algoritmo, em algumas características, podemos dizer, que o ID3 não era tão adequado assim. Se a gente quiser resumir em poucos itens quais são as melhorias que vêm do ID3 para o C4.5, a gente pode elencar como sendo uma delas a capacidade de diminuir o overfitting, ou seja, a superestimativa. Então, no C4.5 existe um processo automático de poda da árvore gerada, e esta poda faz com que o algoritmo não seja ou não se prenda tanto nos exemplos de treinamento e seja um pouco menos suscetível ao overfitting, à superestimativa. Um outro ponto que diferencia esses dois algoritmos é a capacidade do C4.5 em trabalhar com variáveis ou atributos numéricos. Ele, então, na verdade, realiza internamente um processo de discretização que nós vimos na unidade 2 e depois dessa discretização aplica o algoritmo tradicionalmente. Como a gente viu que o C4.5 para utilizar ou para conseguir ser aplicado em algoritmos, em conjunto de dados que tenham atributos numéricos, ele primeiro discretiza esses atributos, a gente também pôde, na unidade número 3, que daqui a pouco a gente vai falar, verificar que outros métodos de discretização também podiam ser usados, certo? A outra característica que diferencia o ID3 do C4.5 é que o primeiro, ou seja, o ID3, se tem como base na construção da árvore de decisão a métrica chamada de ganho de informação. Já o C4.5, ele constrói a árvore de decisão com base numa outra métrica, chamada razão do ganho, certo? E a razão do ganho, ela é mais adequada do que o ganho de informação, principalmente para quando você tem bancos de dados em que há a presença de atributos com muitos valores possíveis, que podem assumir muitos valores possíveis, certo? Uma vez tendo visto então esses dois algoritmos, a gente foi para a unidade 3 e na unidade 3 nós estudamos a ferramenta de software livre chamada Weka. Nesta unidade, então, a gente teve como foco muito mais entender como a gente pode utilizar essa ferramenta e
executamos algumas tarefas de classificação utilizando os dois algoritmos vistos na unidade 2, o ID3 e o C4.5. Aí, para isso, a gente usou alguns bancos de dados da própria ferramenta e que foram fornecidos para vocês nessa unidade 3, certo? A gente viu que os bancos de dados precisam ser convertidos para um formato específico e aí a gente consegue executar os algoritmos. Bom, então a unidade 3 ela fecha essa ideia de tarefa de classificação com árvores de decisão, mostrando uma ferramenta de software livre que tem implementados os dois algoritmos ID3 e C4.5, que foram os que a gente estudou na unidade 2. Tá? Aí a gente começou a unidade 4, ainda focados na tarefa de classificação, mas agora mostrando um outro paradigma de aprendizado supervisionado. Então percebam que o paradigma que tem como base as árvores de decisão, ele é chamado de paradigma simbólico. Tá? E o paradigma que tem como base modelos probabilísticos é chamado de paradigma probabilístico de aprendizado supervisionado. E estes são os dois paradigmas iniciais que a gente vai fazer as comparações e que teve como foco na unidade 4. Né? Vale lembrar que na sequência, não nessa unidade de agora, mas na sequência a gente vai ver ainda um terceiro paradigma para a tarefa de classificação, que é aquele que tem como base o espaço euclidiano, então seria o paradigma geométrico. Tá? Mas antes de chegar lá, na unidade 4 a gente viu a classificação com dois tipos de algoritmos que tem como base o paradigma probabilístico. O primeiro deles, o classificador bayesiano ingênuo ou classificador bayesiano simples, ou ainda, se a gente usa o nome em inglês, que é muito comum na área, é o classificador naive Bayes, certo? E o segundo que a gente viu é um classificador com redes bayesianas, e nós vimos que, na verdade, aqui, apesar de estarmos trabalhando com dois tipos de classificadores, eles são a mesma coisa. A gente pode considerar que o naive Bayes é um exemplo, é uma instância de uma rede bayesiana. Só que é uma rede bayesiana ou uma instância de uma rede bayesiana com mais restrições do que uma rede bayesiana qualquer, certo? Então, quando você está trabalhando com um classificador naive Bayes, você assume para conseguir ter um esforço computacional bem diminuído, certo? Esse é o grande objetivo de você assumir isso. Você assume que todas as variáveis, ou seja, todos os atributos do seu banco de dados, são condicionalmente independentes entre si, dada a variável classe. E se você fizer isso, então o cálculo da probabilidade conjunta de todas essas variáveis ou de todos esses atributos pode ser calculado pela regra da cadeia, num simples produtório. E isso faz com que, então, você consiga fazer um cálculo de distribuição de probabilidade conjunta de um valor ou de um número grande de variáveis, sem ter o problema de solução exponencial em relação ao número de variáveis. Né? E se você fosse fazer esse cálculo com base na probabilidade tradicional, isso é exponencial em relação ao número de variáveis. Então, o ganho que você tem aqui você simplifica enormemente o problema quando diz que todas as variáveis são condicionalmente independentes entre si dada a classe, porque você assume que uma variável não tem influência direta sobre a outra, o que na maioria das vezes também não é realidade, então é uma simplificação, a gente está criando um modelo bem simplificado e que nem sempre reflete a realidade dos problemas que a gente vai trabalhar. Eu citei exemplos para vocês, como o da gripe, e imagine que eu estou querendo modelar casos de pacientes que tenham gripe, e as variáveis ou os atributos que eu vou trabalhar incluam, por exemplo, febre e dor no corpo. Né? Então, se eu estou trabalhando com essas duas variáveis no modelo de naive Bayes, eu estou considerando que, se eu sei que a pessoa tem gripe, saber que ela tem febre não vai influenciar no quanto eu acredito que ela tem dor no corpo. O que, na verdade, não é real.
né? Porque a febre, a gente sabe, mesmo não sendo médico, e quando você tem febre, você tem dor no corpo com muito mais probabilidade. Então, isso influencia diretamente. Ou seja, muitos dos problemas, ou a maioria dos problemas do mundo real, eles não têm esta característica onde todas as variáveis são condicionalmente independentes entre si. Entretanto, a gente, quando faz uma classificação usando o Naive Bayes, assume isso para conseguir ganhar a simplicidade na hora da implementação e fazer com que a gente tenha um classificador super rápido, que possa ser calculado em tempo linear em relação ao número de todas as variáveis. Já a rede Bayesiana, ela segue a mesma ideia de usar um paradigma probabilístico, ou seja, diferente do simbólico, que é a árvore de decisão. Quando você usa um paradigma probabilístico, você pode dar graus de certeza, por exemplo, quanto você acredita que aquele novo exemplo seja de uma classe ou de outra, qual é a classe mais provável para aquele exemplo, ao invés de simplesmente dizer, olha, a classe é esta, certo? Então, esse ganho dessa incerteza associada de você poder mensurar a incerteza é um ganho que você tem com o paradigma probabilístico. E as redes bayesianas, elas não assumem essa independência condicional das variáveis, então elas são modelos um pouco mais complexos, mas elas são implementadas explorando-se a independência. Então todas aquelas variáveis que você puder considerar independentes, elas vão trazer simplificação no modelo ou no cálculo do modelo da probabilidade conjunta de todas as variáveis, certo? A gente então nessa unidade viu esses dois tipos de classificadores, a gente percebeu e viu também como que a gente pode construir e interpretar esse tipo de classificador e usamos a mesma ferramenta de software livre, o ECA, para executar também tarefas de classificação utilizando os dois algoritmos vistos nesta unidade 4. O classificador Naive Bayes e um classificador com base em redes bayesianas. E com isso a gente fechou a unidade 4. Hoje nós vamos entrar numa nova unidade que vai nos trazer o uso ou vai nos mostrar como a gente pode usar uma nova ferramenta de software livre chamada Gini, certo? E esta ferramenta ela tem como base modelos probabilísticos de aprendizado de máquina, então as redes bayesianas são o foco dessa ferramenta, mas o grande interesse na observação e na manipulação e saber usar essa ferramenta, vocês vão ver que é conseguir trabalhar com diferentes tipos de dados e conseguir realizar simulações para diversas características interessantes que a gente pode explorar na sequência para tentar entender melhor cada um dos algoritmos que a gente está vendo, certo? Então esta é a grande motivação da nossa unidade número 5, vai ser uma unidade onde a gente vai praticamente criar conjuntos de dados novos com características que nós conhecemos e depois vamos executar os algoritmos que nós já aprendemos nas unidades anteriores.